E se eu falasse para vocês que a taxa Selic ela pode voltar a subir? Eu sei que isso parece inicialmente estranho, porque vocês viram vídeos aqui no canal, em vários outros canais, falando sobre o fim do ciclo de subida de juros, pegando a Selic agora, ela já está em 3,75 há 3 reuniões, mas, ao que tudo indica, pelo que está aparecendo nos dados econômicos agora, o mercado já está projetando uma Selic mais alta para 2023. Então, se antes a discussão era sobre quando a Selic iria começar a cair, agora a discussão é quando ela vai voltar a subir e até que patamar. Além disso, nesse vídeo eu também quero mostrar para vocês, já que nós temos essa reprecificação não só de subida de Selic, mas de toda a curva de juros, como estão os títulos que eu comprei ao longo do ano no tocante à marcação a mercado. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar a todos vocês que nessa sexta-feira, no dia 25/11, nós temos a Black Friday da Finclass. A plataforma vai estar com um super desconto, 50% do preço normal e com mais vários bônus. Tem curso de vendas do Lobo de Wall Street, você tem curso de marketing do 1000 ao milhão com marketing digital, tem curso de estratégia financeira para ganhar dinheiro com milhas aéreas, tem todos os relatórios da Speech durante um mês e um relatório para ter durante um ano. Então tudo isso por metade do preço normal. Eu tô até com a plataforma aberta aqui para mostrar um pouco para vocês, né? Quem não é da Finclass, a gente está aqui em destaque com o Finbook, mas dentro da plataforma você vai achar 3 conteúdos. Aulas, então aulas de várias pessoas, né? Que o Pedro Malan, por exemplo, Natália Arcuri, Morgan Housel, autor do Psicologia do Dinheiro. Vindo mais para trás aqui, tem uma aula minha também, sobre reserva de valor, tem de cripto, análise de ações. Descendo, tem as séries, eu vou dar destaque para 2 aqui, são 2 documentários, do Real à Ruína, contando a história do Plano Real, desde o seu começo até o momento atual. E tem esse Money ID, que conta a história do dinheiro. Perceba aqui que nós temos a participação do Yuval Harari, que aqui a gente vai desde o começo até a história das criptomoedas, que o Yuval Harari, já adiantando para vocês, detona as criptomoedas, porque, segundo ele, são uma involução, uma quebra de confiança, naquela confiança que as pessoas tinham na moeda estatal. E aqui os Finbooks, livros do mercado financeiro, comentados por nomes do mercado. Então, jeito Warren Buffett de investir. Quem comentou foi o Morgan Housel, o autor do Psicologia do Dinheiro. Pai Rico, Pai Pobre, o Ramiro, o Filho Rico, que é o livro do Felipe Miranda, ele mesmo comenta, Os Segredos da Mente Milionária, e tem vários outros, né? O Mais Importante para o Investidor, com o Thiago, o Jeito Peter Lynch de Investir, com o Salomão, Bitcoin, a moeda na era digital, com o próprio autor, o Fernando Urrich. Então tudo isso por 12 de R$ 24,90, mas exclusivamente nesta sexta-feira, dia 25/11, para participar, tem um link aqui na descrição do vídeo. Agora voltando ao nosso assunto, né? De onde eu estou tirando que a taxa Selic ela vai voltar a subir em 2023? A primeira coisa é olhar o Boletim Focus. Se a gente pega o boletim divulgado nessa segunda-feira, o que a gente vê é que a previsão do mercado para 2022 é de manutenção da Selic na próxima reunião, agora em dezembro, no patamar de 13,75. Ela não vai voltar a aumentar, segundo a expectativa do boletim Focus. Mas perceba que a inflação já tem uma expectativa mais alta em comparação a 4 semanas, que era de 5,6, e a uma semana, que era de 5,82, já está em 5,88. O câmbio, a mesma coisa, estava em 5,2, agora está em 5,25. E se você vai para 2023, você vê também o câmbio mais alto, em 5,24, antes era 5,20, uma inflação mais alta em 5,01, antes era 4,94, e aqui nós já temos uma Selic mais alta projetada para o final do ano. Há 4 semanas, o Boletim Focus projetava que a Selic no final de 2023 seria de 11,25. Então veja que já era projetada uma queda. Ela começaria o ano em 13,75 e terminaria o ano em 11,25. Mas a expectativa agora mudou. Tivemos 0,25 pontos percentuais de subida. Sendo que essa expectativa, ela pode ser constantemente revisada ao longo do ano. Eu gosto sempre de lembrar da expectativa que o pessoal tinha para a Selic no ano de 2021. Ela deveria terminar o ano pelo Boletim Focus em 3%, saindo de 2 para 3, um aumento de 50%. Ela terminou acima de 9. Então foi um erro muito grande no final das contas, porque a inflação ela subiu com muito mais força do que o pessoal do Boletim Focus esperava. E aí, ainda nos dados de 2023, perceba que essa inflação que eles estão projetando para o final do ano que vem, em 5,01, ela já fica acima da meta. A meta desse ano é de 3,5, com 1,5 ponto percentual para cima. Então, o teto da meta seria de 5%. E a meta esse ano ela não vai ser cumprida.
Isso não é surpresa para ninguém no final das contas. A meta do ano que vem é de 3,25, com esse mesmo 1,5 ponto percentual de tolerância para cima ou para baixo. E para baixo quase nunca é necessário ter. Embora a gente já tenha tido na época do governo Temer uma inflação abaixo da meta em si, mas que ficou dentro dessa banda de tolerância. Em todo caso, se você olha uma inflação 5,1, ela já mostra que caso nada seja feito em termos de mais subida da Selic, o Banco Central não vai entregar a meta de inflação. E se um presidente do Banco Central ele não entrega a meta da inflação por 2 anos consecutivos, isso dá margem para que ele possa ser, inclusive, demitido no final das contas. Então, ele vai estar sempre preocupado em entregar essa meta. Nos Estados Unidos, o Banco Central ele tem 2 funções, né? Nível de emprego e controle de preços. Aqui ele só tem uma única função, que é esse controle de preços. E nós já falamos aqui em vários vídeos, vocês devem lembrar, que é um instrumento que o Banco Central usa para isso, um instrumento de política monetária. Que instrumento é esse? Dando 2 segundos aqui para vocês pensarem. Sim, acertou quem pensou na taxa Selic. E veja que o Boletim Focus ele coloca a Selic do final do ano em 11,5. O que não quer dizer que ela vai entrar em 13,75 e simplesmente vai começar a cair. Talvez ela suba mais. E o quanto que ela poderia subir? Vamos dar uma olhada em alguns dados. Eu vou colocar aqui na tela alguns contratos futuros de DI. Se a gente for observar o contrato que tem vencimento em janeiro de 2024, ele está com uma taxa de 14,73 agora. Então veja que ele embute que o DI, né, se a gente pega a Selic está em 13,75, o CDI fica em 3,65, seria isso? Eles estão colocando como o rendimento de agora até janeiro de 2024 em 14,73. Sendo que agora está em 13,65, ou seja, ele espera que entre o ano nessa faixa, suba até um certo patamar, depois pode até cair, mas a média vai ser um rendimento de 14,73, ou seja, eles esperam que a Selic inclusive fique mais alta do que 14,73. Se a gente pega, por exemplo, o contrato que vai vencer em janeiro de 2023, que vai vencer agora, né, no começo do ano, ele já coloca um patamar muito próximo da taxa Selic atual, está em 13,7. Ou seja, ele está embutindo que simplesmente a gente vai ter essa taxa até o vencimento, que é o que o mercado está colocando agora. Mas então vejam que a projeção do mercado para o ano que vem é de uma Selic mais alta do que a gente tem agora e mais alta do que esses 14,7. O quão mais alta? Eu vou citar aqui o professor Alexandre Cabral, no call de abertura que ele deu hoje, falando sobre uma Selic chegando até o patamar de 15%. Ele já foi no podcast Os Economistas, é um cara que eu respeito bastante em termos de mercado, e isso pode parecer muito, né, para quem estava achando que o ciclo já havia acabado, mas vejam, o contrato de DI coloca, na média, 14,7, com um ano começando com uma taxa de 13,65. Ou seja, de fato, hoje o que o mercado está precificando são juros bem mais altos para 2023. E provavelmente, se a gente tiver realmente essa pegada, o Boletim Focus vai ser constantemente revisto. E duvido muito que a Selic terminaria em 11,5, como eles estão colocando agora, se realmente, na média, a gente tivesse uma Selic de 14,7 no final das contas. Mas lógico que esse tipo de coisa pode mudar, até porque se você pega o contrato DI que iria vencer em 2024, em outubro, antes da eleição, você tinha uma taxa de 12,71. Então vejam, até colocando o gráfico aqui na tela, nós tivemos uma subida muito forte em outubro, principalmente após o dia 10, quando a gente estava nessa faixa, até o patamar atual. Então isso pode ser um mercado simplesmente estressando demais, pensando que o ano que vem vai ser muito ruim? Pode, mas tudo isso é por conta de incerteza quanto à responsabilidade fiscal aqui no Brasil. Será que realmente a gente vai ter 200 bilhões que ficaram fora do teto durante 4 anos? Ou vai ser alguma coisa realmente esporádica? O PT está mandando essa proposta já sabendo que ela será desidratada pelo Congresso e contando com isso, de modo que no final o valor vai ser menor, eles vão abrir concessões. Então, enquanto a gente tem essa incerteza no mercado, o que acontece é que, pensando num cenário ruim, simplesmente bolsa cai, juros sobem e o dólar acaba subindo também. Porém, embora a gente tenha falado somente de taxa Selic até agora, perceba que não é só a Selic, essa taxa de curto prazo que pode variar a cada 45 dias, que vai ser alterada devido a expectativas de menos responsabilidade fiscal, de mais gasto do governo, de uma inflação maior para 2023. Você tem uma reprecificação em toda a curva de juros. A gente falou disso, inclusive, no vídeo de segunda-feira, onde eu trouxe
aqui o Ricardo da Speech, que trata da parte de fundos imobiliários, para falar sobre esse cenário de fundos e de como eles foram afetados com essa reprecificação da curva de juros. Se a gente pega, por exemplo, a curva de juros no final de outubro, ela estava num patamar entre 11,5% e 12%. Se você pega essa curva agora, simplesmente ela está num patamar ao redor de 3,5%, ou seja, é 1 ponto percentual de subida. A gente, inclusive, consegue ver isso nos títulos públicos negociados através da plataforma do Tesouro Direto. Eu dei sorte, porque nesse momento que eu gravo o vídeo, eles não estão sendo oferecidos. Alguma coisa está acontecendo no mercado, mais volatilidade, eles retiram de negociação e deixam apenas o Tesouro Selic. Eu sei disso porque eu estou logado aqui na Rico e só tem 2 opções de título, Selic 2025 e Selic 2027. Mas como eu não atualizei a página do Tesouro, eu estou vendo aqui o último preço antes de entrar em revisão. Veja que o pré-fixado 2025 está batendo 13,97, porque a curva de juros, como vocês viram na tela, ela dá um pico e depois ela se reduz e fica num patamar mais flat ao longo do tempo. Só que antes esse flat estava em 12,5, agora está em 13,5. A gente vê esse movimento até aqui. O Tesouro pré-fixado 2025 paga 13,97, enquanto o pré-fixado 2029 paga 13,83. Perceba que ele paga menos, o que inclusive mostra, né, uma curva de juros invertida, o que não é o natural. Se você tem um empréstimo que você vai fazer para um amigo seu, por exemplo, ele fala, cara, eu te pago esse ano. Talvez você nem cobre juros, porque afinal de contas, o ano está chegando ao fim. São menos de 2 meses para você receber o dinheiro. Agora, se ele fala para você, não, eu te pago daqui a 2 anos, pelo menos você vai chegar para esse cara e falar, então me dá algum tipo de juros, né? Me dá pelo menos a inflação desse período, para que quando ele te pague, você não tenha menos dinheiro. Então perceba que quanto maior o prazo do empréstimo, geralmente mais alta a taxa de juros. E aqui a gente está vendo o contrário. Por quê? Porque o mercado já coloca que a gente vai precisar de juros mais altos nos próximos anos para conter uma inflação que é mais alta em comparação com o período posterior. Uma outra ideia também que você pode ter é que simplesmente com esses juros mais altos, você vai provocar uma recessão, e aí em períodos de recessão você costuma ter uma inflação mais baixa, por isso os juros serão mais baixos. Então veja que uma inversão de curva de juros, ela não costuma ser algo bom. Ela quase sempre serve como profeta de que coisas ruins irão acontecer no futuro. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, nem toda inversão de curva de juros indicou uma recessão, mas toda recessão foi precedida por uma inversão de curva de juros. E eu inclusive queria aproveitar esse vídeo para comprar um pouco de IPCA mais 2026, mas eu acho que eu não vou conseguir, né? Vou atualizar aqui para ver se já voltou para negociação, mas ainda não voltou. Então vou ter que comprar depois fora do vídeo. Mas por que eu vou comprar? Eu vou falar aqui, mas antes, deixa eu entrar novamente naquela área logada do Tesouro para mostrar o efeito dessa reprecificação, desse aumento de juros nos títulos que eu fui comprando ao longo do ano. Que, inclusive, para quem quiser ver esses vídeos, o pessoal da minha equipe criou uma playlist com um nome super criativo de Viver de Renda Fixa. Então lá você vai encontrar essas compras de títulos públicos. Eu comprei principalmente Tesouro IPCA mais 2026, comprei um pouco de pré-fixado 2025 e bem pouquinho de Tesouro IPCA mais 2045. E o raciocínio por trás disso eu vou mostrar agora. Então, pegando aqui na marcação a mercado. O Tesouro IPCA mais 2026 ainda está me dando um leve lucro, né? Nossa, então você está ganhando na marcação a mercado. Na verdade, a gente vai ver que não, que eu estou perdendo. Eu estou ganhando menos do que eu devia estar ganhando, apesar de estar levemente no positivo. No pré-2025, também a mesma coisa. Vejam aqui, eu estou com um leve ganho. No 2026, eu já tenho um pouquinho de prejuízo nessa posição aqui, a maior, mas bem pouca coisa, né? De 57.817 para 57.474. E o prejuízo forte mesmo está vindo aqui, no Tesouro IPCA mais 2045. Eu investi um pouco mais de R$10.000 e estou com 8.600, então praticamente 14% de queda num investimento que ele é relativamente recente. Se eu vier aqui na tabela, deixa eu ver se ele está abrindo o gráfico, e não está, provavelmente porque o Tesouro está mexendo nas taxas agora, como a gente viu. Mas veja que eu estou com esse título há 48 dias corridos, é bem recente, eu peguei ele pela taxa de IPCA mais 5,66, sendo que agora a taxa dele tá em IPCA mais 6,29, então essa taxa subiu bastante nos últimos dias. E o meu resultado acumulado é de menos 13,49%. E aí, se a gente fosse anualizar esse resultado desses 48 dias, eu teria um resultado de IPCA menos 70. Nossa, então esse negócio é ultra volátil. Sim, é ultra volátil e justamente por isso ele é numa menor quantidade. Até porque veja o prazo 2045. Se eu segurar esse título até o final, eu vou receber o prometido. Mas o final é daqui a 23 anos.
Isso é muita coisa. Eu invisto a 17. E tem gente que compra título hoje pensando em segurar por 23 anos. Provavelmente você não vai segurar esse título por tanto tempo. Então eu gosto de comprar em cenários de taxa mais alta, com expectativas de que a taxa venha a baixar ao longo do tempo. E essa era a expectativa que o mercado tinha até então. Agora está sendo revista para cima por conta do que a gente está vendo antes do começo do governo Lula, né? Dessa questão de indicar que, olha, a gente não vai ter tanta responsabilidade fiscal quanto o mercado esperava que a gente tivesse. Ou seja, com o que a gente está vendo até agora, não foi uma compra boa. Mas esse risco sempre existiu, por isso que eu comprei menos. E por que eu comprei mais do Tesouro IPCA 2026? Porque 2026 e o pré-2025 estão logo ali, já está chegando. Então, na pior hipótese, eu seguro esse título até o vencimento e vou receber o prometido. No caso do pré, por exemplo, pegando esse aqui, eu peguei uma taxa de 12,06. Hoje a taxa está bem mais alta, batendo quase 14% pelo que eu tenho aqui no vídeo. Então perceba que essa taxa mais alta, a subida dessa taxa, provoca uma queda no preço do título, o que faz com que eu ganhe menos do que o prometido. Até agora, minha rentabilidade acumulada, num período de 225 dias, é de 3,28%. Se eu for anualizar isso aqui, pensar num período de um ano, seria de 5,42%. Então eu estou ganhando dinheiro? Sim, mas menos do que é o contratado. E o que eu espero é que, se a gente realmente tiver uma queda dos juros, que é a previsão do Focus até agora, embora a gente viu no começo do vídeo que revista para cima, eu espero ganhar alguma coisa na marcação a mercado a ponto de poder, se eu quiser, imaginando que as taxas não devam cair muito mais, vender esse título antes do prazo. Mas na pior hipótese eu vou levar esse título até o vencimento em 1º de janeiro de 2025. Então temos basicamente um período de 2 anos para que isso venha a acontecer. O risco que eu tenho com esse título é um risco inflacionário. Na inflação que agora está abaixo de 7 e com previsão de terminar o ano até abaixo de 6, que essa inflação venha para cima de 12, ou encoste ali, né? Pode ser até um pouco abaixo de 12, mas como eu pago imposto de renda sobre isso, que eu acabe não tendo um ganho real com esse título no vencimento. Por isso também que essa posição é menor do que, por exemplo, a que eu tenho em IPCA mais 2026. Vejam que somando as duas aqui, nós temos praticamente 100 mil reais. Eu vou pegar essa posição maior. Aqui eu tenho as várias taxas contratadas. Essa taxa aqui bem mais antiga, comprei simplesmente como um exemplo numa turma do Viver de Renda, inclusive com valor investido bem baixinho. E as outras, principalmente aqui para o final, com investimento maior. E veja que essas taxas hoje, todas estão abaixo da taxa que é oferecida atualmente pelo Tesouro, de IPCA mais 6,36 aqui no meu vídeo. Então, por conta disso, né, como a taxa subiu, o preço do título acaba caindo. Por mais que eu esteja tendo ganhos nesses títulos, isso está abaixo do ganho que eu teria se ele rendesse simplesmente o contratado, se não tivesse marcação a mercado. Então aqui eu tenho os períodos que eu estou com esses títulos, tenho a rentabilidade acumulada no período e ela anualizada. Perceba que em todos os títulos, né, quer IPCA mais alguma coisa, está dando IPCA menos alguma coisa, com exceção desse aqui, que eu peguei pagando IPCA mais 6,01, que está dando IPCA mais 1,39 no anualizado, mas mesmo assim menos do que seria o contratado. Infelizmente, eu não tenho como mostrar o gráfico para vocês agora, mas o que a gente veria é uma rentabilidade teórica, que é o que o título deveria render, e todo mês entrando a compensação da inflação, ou nos últimos 3 meses, né, o decréscimo, porque a gente teve deflação no final das contas, atrapalhou um pouco o rendimento desse título. Essa seria a teórica e uma curva real, com a variação no preço do título, por conta da variação da taxa. Se eu estiver ganhando na marcação a mercado, essa curva real acima da teórica, se eu estiver perdendo abaixo da teórica. Nesse momento, eu estaria perdendo. Poxa, Bruno, mas mesmo perdendo, você compraria mais IPCA mais 2026? Sim, porque essa taxa de IPCA mais 6,36 eu considero uma taxa atrativa para um título que não vai vencer daqui a muito tempo. Vai vencer em 15 de 8 de 2026. É lógico que muita coisa pode acontecer nesse período de praticamente 4 anos, né? E o risco principal que eu enxergo é um risco inflacionário, ao qual, por exemplo, o pré-fixado 2025 está submetido. Mas aqui a gente tem uma compensação da inflação. Então esse título é menos arriscado. Por isso eu gostaria de comprar mais. Só que, infelizmente, essa parte do vídeo eu vou ficar devendo, porque nesse momento, devido à oscilação das taxas, o Tesouro simplesmente removeu os títulos e só temos Tesouro Selic sendo oferecido. E para quem nunca viu essa retirada dos títulos, fique tranquilo, porque daqui a pouco os títulos voltam à negociação. Inclusive, até um período de mais ou menos uns 2 anos, o Tesouro removia todos, inclusive o Selic. Só que com um maior número de investidores que usam o Tesouro Selic para sua reserva de
emergência, o pessoal começou a reclamar em redes sociais, o Tesouro ouviu a reclamação e começou a deixar o Selic, mesmo nos períodos de mais oscilação das taxas e, por consequência, do preço dos títulos. Da minha parte, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Também quero saber a opinião de vocês. A Selic vai continuar subindo? Até onde ela irá? Vocês esperam uma inflação bem mais alta para o ano que vem? Ou acham que realmente vai demorar porque política monetária e também essa parte fiscal não se manifestam na mesma hora, demora um tempo e a inflação mais alta vai vir só depois, lá para 2024, por exemplo? Então comentem aqui, porque assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo lendo os comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like. Um grande abraço e até a próxima.